Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco mais a respeito do casamento de fase no processo de soma de frequências, né, que é um processo de Q2 que a gente começou a ver na aula passada. Bom, então, basicamente, né, o que a gente viu lá na aula anterior, né, que foi o resultado aí que a gente encontrou quando a gente supôs, então, que não havia depleção, né, do campo fundamental, né, do campo de excitação. Era essa expressão aqui dada pelo campo 3, né, que era o campo gerado na frequência ômega 3, que era a soma de ômega 1 mais ômega 2. Bom, tudo bem. Então, o que a gente viu lá no final das contas, né, que para um processo então de SFG, né, de geração de soma de frequências, né, aparecia aqui um termo que a gente chamou de I3 máximo, né? E aparecia aqui, então, que eu estou colocando aqui entre colchetes, né, ao quadrado, esse sinc, né, esse seno de x sobre x, né, que é o sinc de x, aonde aparecia, então, o comprimento aqui do material, né, a L, e aparecia também esse termo ΔK, que a gente chamou lá do termo de casamento de fase, ou muitas vezes chamado de termo de descasamento de fase, né? Então a gente via que, na verdade, essa expressão essa função aqui, né? Ela tem essa forma, né? Mostrada aqui na figura, tá bom? De tal forma, então, que somente quando a gente está com ΔKs muito próximos de zero aqui, ou relativamente próximos de zero, né, a gente tem maior geração da soma de frequência. A gente também definiu na aula passada o que a gente chamou de um comprimento de coerência, né, que seria a distância L para o qual esse cara aqui ainda é eficiente. Você está nessa região mais central aqui dessa função sinc de x, sinc ΔKL sobre 2. Tudo bem? Bom, a gente disse então na aula passada, né, que o casamento de fase, a condição de casamento de fase perfeita aqui seria quando ΔK igual a zero, né? Bom, como vocês... E aqui então seria o melhor caso possível. Essa função aqui é 1, então é claro que a nossa intensidade 3 vai ser a intensidade máxima que é possível de se obter. Só lembrando, né, que esse ΔK ele é K1 mais K2 menos K3. Essa condição que a gente chamou então de condição de casamento de fase, ela é uma condição que, em geral, geralmente, tá bom? Ela é difícil de ser alcançada, né? Por causa da refração, do índice de refração do material, tá? Por causa da dispersão do índice de refração do material. Então, vamos só dar uma olhada aqui, ó. Para a gente ter aqui o casamento, a condição de ΔK igual a zero, né? De phase match perfeito, isso aqui implica, né, que K1 mais K2 é igual a K3, né, porque eu estou pegando essa expressão aqui, fazendo ΔK igual a zero, então isso aqui vai implicar que K1 mais K2 é igual a K3, conforme está escrito aqui. Bom, esse K é N ômega sobre C, né, então K1 é N1 ômega 1 sobre C, mais N2 ômega 2 sobre C, tem que ser igual a N3 ômega 3 sobre C. Bom, até aqui tudo bem. Lembrando, né, pessoal, que esse ômega 3 não é uma frequência qualquer, né? A gente está falando aqui de um processo de soma de frequência. Portanto, ômega 3 ele é ômega 1 mais ômega 2. Então, é claro que a gente pode escrever tudo em termos do ômega 1 e do ômega 3, por exemplo, tá bom? Então, a gente pode escrever esse ômega 2 como sendo ômega 2 igual a ômega 3 menos ômega 1, substituindo a equação ali de cima, tá bom? Então, basicamente, é isso que está feito aqui. Corto todos os Cs, né? Passo o ômega 3 dividindo, né? E aonde tem aqui esse termo ômega 2, eu substituo por ômega 3 menos ômega 1, rearranjo aqui um pouquinho a coisa e fica dessa forma aqui, ó. N3 menos N2 é igual a N1 menos N2, ômega 1 sobre ômega 3. Bom, ao olhar para essa equação, você pode falar assim, bom, então essa equação aqui ela tem que ser obedecida para que ΔK seja igual a zero, ou seja, para que a gente esteja em perfeito phase matching, né? Que a gente esteja na melhor situação possível, né? Como a gente viu na aula passada, nessa situação, o que acontece é que o campo gerado e a polarização, elas vão estar sempre lá em fase. Bom, veja só, então vamos analisar um pouquinho essa equação. Em que situações, então, isso daqui vai acontecer. Então, aqui eu estou fazendo uma ilustração apenas da dispersão do índice de refração, tá bom? Na região aqui de dispersão normal, tá?
Então, como a gente sabe, né, em função de ômega. Então, como é que o índice de refração varia com ômega? Então, isso aqui é uma curvinha típica, tá bom? Então, como vocês veem aqui, quanto maior for a frequência, maior é o índice de refração. Estou desenhando aqui uma curvinha meio monotônica, tá bom? Que aumenta dessa forma. Então, a gente sabe que o índice de refração ele é maior no azul e é menor no vermelho. Então, é uma coisa que sobe desse jeito. Bom, se isso daqui é verdade, então é claro que o N3, né, que seria o índice de refração da frequência ômega 3, né, que seria a soma de frequência, que, portanto, é uma frequência maior, ele é maior do que o N2, que é maior do que o N1, né? Supondo aqui que ômega 2 e ômega 1, é claro, são menores do que ômega 3, supondo que o ômega 2 aqui seria o intermediário, tá bom? Bom, então é claro que se N3 é maior do que N2, que é maior do que N1, que é verdade, né, para a região de dispersão normal dos materiais que a gente tem, então essa equação de cima aqui não pode, não tem solução, porque olha só, N3 menos N2 é um número positivo, né? Afinal, N3 é maior do que N2. Mas N1 é menor do que N2, então isso aqui vai dar um número negativo. Então é claro que essa equação aqui, da maneira como eu estou mostrando, não tem solução. Portanto, não é possível, né, para essa situação que a gente mostrou que fisicamente parece fazer bastante sentido, não é possível a gente atingir o phase matching, então acabou a aula, vamos embora, não dá para fazer geração de segundo harmônico, não dá para fazer soma de frequência, não dá para fazer nada, porque a dispersão vai impossibilitar. Como é que a gente resolve esse problema, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, só para um caso particular, para ilustrar melhor ainda que isso aí parece ser realmente estranho. Vamos ver aqui, no caso da geração de segundo harmônico, que obviamente, né, é um caso particular aqui da soma de frequência, né, em que ômega 1 é igual a ômega 2, é claro então que ômega 3 vai ser igual a 2 ômega 1, certo? Né? Então é um casinho particular. Nesse caso, né, se a gente pegar essa equação aqui agora, né, e fazer com que ômega 1 igual a ômega 2, né, e ômega 3 é igual a 2 ômega 1, então essa equação aqui vai ficar simplesmente assim, né? Essa equação aqui, n ômega 1 sobre c mais n ômega 2 sobre c é igual a n ômega 3 sobre c. Substituindo então que ômega 1 é igual a ômega 2, né? Ou que ômega 2 é igual a ômega 1, e que esse ômega 3 é 2 ômega 1, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó, 2N1 ômega 1, né? Corta aqui os Cs, vai ser igual a N3 ômega 3, certo? Mas lembrando que esse ômega 3, ele é 2 ômega 1, certo? Então corta esse 2 com esse 2, portanto N1 ômega 1 é igual a N3 ômega 1, tá bom? Corta os ômega 1s, portanto, N1 é igual a N3. O que é o N1? N1 é o índice de refração na frequência ômega 1. O que é o N3? É o índice de refração na frequência ômega 2. Então, é claro que isso não vai estar acontecendo, tá bom? Não é possível isso daqui. Por quê? Porque a nossa função aqui, ó, ela aumenta monotonicamente a nossa dispersão do índice de refração linear, ela aumenta monotonicamente com a frequência ômega. Então aqui é a mesma coisa que eu estivesse dizendo o seguinte, o índice de refração para a frequência fundamental, para o infravermelho, tem que ser igual ao índice de refração para o verde. Ou a velocidade da luz no infravermelho tem que ser igual à velocidade da luz do verde, tá bom? Né? A velocidade da luz no meio, né? Então é claro que é uma outra maneira, né, particularizando essa expressão aqui atrás, para mostrar que isso aqui parece uma coisa que não dá para funcionar. Então é difícil atingir, não parece ser possível, na verdade, atingir a condição de phase matching por essas duas equações, né? Seja que para o caso particular, fica bem claro, né? O N na frequência ômega 1 tem que ser igual a N na frequência ômega 2, ou seja, o índice de refração para o vermelho, né, para o infravermelho tem que ser igual ao índice de refração para o verde, né? Mas como a coisa aumenta monotonicamente, na verdade, também por essa análise aqui que esse termo dá positivo, esse termo dá negativo, é claro que isso daqui é sempre positivo, então essa equação não parece ter solução. Tudo bem? Bom, então, como é que se resolve esse problema, tá bom? Então, o que eu estou escrevendo aqui? Então, como é que a gente consegue fazer phase matching? Na verdade, a resposta é utilizar cristais, materiais que sejam birrefringentes e fazer uso dessa birrefringência para conseguir, em alguma direção de propagação, com que esses índices de refração sejam iguais, tá bom? Esse aí é o procedimento, digamos assim, mais comum para se atingir casamento de fase, phase matching, é utilizar cristais que sejam materiais birrefringentes, tá bom? Então vamos lá, o que é o material birrefringente? O material birrefringente é aquele material que apresenta
dois índices de refração distintos, né? Por isso que é birrefringente, né? Para diferentes polarizações da luz. Então, se você joga luz numa certa polarização e numa outra polarização, para a polarização numa certa direção, o índice de refração é maior do que para a polarização numa outra direção, tá bom? Pessoal, é claro que nem todos os cristais são birrefringentes, então você vai ter que procurar cristais que sejam birrefringentes. Por exemplo, tá bom? Cristais cúbicos, por exemplo, eles não são birrefringentes, eles são isotrópicos, então eles não adianta você pegar. Então você tem que. Então, um cristalzinho simples, cúbico, né, que tem estrutura cúbica, ele não vai ter birrefringência, porque ele vai ser isotrópico, então não vai dar para fazer phase matching dessa forma que a gente vai explicar aqui, para cristais que sejam cúbicos, tá bom? Bom, então em geral se precisa aqui de cristais que tenham simetrias diferentes, tá bom? Então, por exemplo, cristais uniaxiais, cristais biaxiais, por exemplo, funcionam, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um cristal uniaxial, tá bom? O que é um cristal uniaxial? É um cristal que tem apenas um eixo óptico, tá bom? Então, perpendicular a esse eixo óptico, a gente vai ter dois eixos com índice de refração diferente. Então, digamos que, por exemplo, o Z seja o meu eixo óptico do meu cristal. Então, X e Y, né, para a luz polarizada na direção X e na direção Y, ele vai ter índices de refração diferentes. Então, esse é o que a gente chama de um cristal uniaxial. Em geral, a gente denomina esses dois eixos que têm índice de refração diferentes de eixo ordinário e eixo extraordinário, tá bom? E para os cristais aí que a gente tem, que a gente usa para fazer geração de segundo harmônico, a diferença de índice de refração é da ordem até de 0,1, certo? Então vamos lá. Qual é a ideia então? Então eu estou mostrando aqui, então a gente vai ter esse material que tem dois índices de refração para polarizações distintas, tá bom? Extraordinário é o vermelho, o violeta aqui é o ordinário, tá bom? NO e NE. Então vamos supor aqui que o NE, que a gente está chamando aqui de... isso aqui é um material que a gente fala que é um material uniaxial positivo. O extraordinário é maior do que o ordinário, tá bom? O contrário aí é quando o NE é menor do que o NO, a gente fala que é um material que tem... é um material uniaxial negativo, mas isso não faz muita diferença. Vamos lá. Então olha só, nesse caso aqui que a gente está ilustrando, qual que é a ideia? Olha só, se você agora usar o eixo extraordinário, a polarização extraordinária para a frequência fundamental, tá vendo? Então, para a frequência fundamental, que é a frequência ômega, eu pego aqui o meu índice de refração, vai ser NE. E se você selecionar bem aqui o teu cristal, né, a orientação do teu cristal, o que você consegue fazer é que para o 2 ômega, olha só, para o 2 ômega, ele vai ter o mesmo índice de refração, tá bom? Então você vê ó, aqui, é claro, Kleber, isso não acontece sempre, não parece ser fácil. Não parece ser fácil, eu estou mostrando para vocês que é possível, né? Então, para a frequência ômega, né, no eixo de polarização ordinário, ela pode acontecer, né, essa situação aqui, em que o índice de refração da frequência 2 ômega seja o mesmo. Então, nessa situação, olha só, se o fundamental estiver na polarização extraordinária e o segundo harmônico estiver na polarização ordinária, tá bom? No outro eixo, você vai ter, de fato, que o N de 2 ômega vai ser igual ao N de ômega, tá bom? Tudo bem? Então, você consegue, né, achando essa condição estou mostrando o princípio só de funcionamento, tá bom? Só estou explicando o princípio de funcionamento, tá? Qual que é o conceito? Então, essa é a ideia aqui, tá bom? Você tem que ter um material que tem dois índices de refração e você tem que conseguir essa condição que no extraordinário e no ordinário, para a frequência ômega e 2 ômega, eles têm o mesmo índice de refração. Aí a coisa pode funcionar, porque aí você vai atingir essa condição, que é exatamente aquela condição que a gente estava falando lá atrás para a geração de segundo harmônico, tá bom? Bom, pessoal, a questão toda é que esse NE aqui, né, o nosso índice de refração ordinário, extraordinário, ele depende do eixo de propagação, tá bom? Então depende da direção, do ângulo de propagação que a gente está fazendo lá no nosso cristal. Então a gente pode sintonizar
A gente pode encontrar esse ângulo de propagação de tal forma que isso aqui dê certo para uma dada frequência ômega. É fácil? Não, não é fácil, mas é uma coisa que é possível de ser encontrada, tá bom? Muito bem. Então, como é que a gente consegue fazer esse casamento de fase nesses cristais, tá bom? Bom, então, em geral, a ideia aqui para fazer isso é como eu estou tentando escrever nesses dois pontinhos aqui, tá bom? Então, primeiro é o seguinte, para a gente fazer o casamento de fase, a gente sempre escolhe a polarização do campo lá na frequência ômega 3, de tal forma que a gente tem aí o menor índice de refração possível, tá bom? Conforme a gente mostrou lá na figura do lado anterior. Tá bom? Se fosse um cristal uniaxial positivo, o menor seria o Ne, como a gente viu, seria o contrário do que a gente viu. Aquele que a gente viu esse daqui, né? É o negativo. Então, o Ne extraordinário o NO é menor. Então, o ordinário é menor, quem manda na denominação é o ordinário. Então, como o ordinário é menor, ele é um cristal uniaxial negativo. Se fosse positivo, estaria invertido aqui. O ordinário é o maior quando é o positivo, tá bom? Bom, mas beleza. Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, o primeiro ponto aqui a se fazer é escolher a polarização do campo na frequência ômega 3, né, no harmônico gerado lá, ou na soma de frequência. E aí, fazendo isso, o menor índice de refração vai estar na frequência do fundamental, tá bom? E aí a gente tem duas escolhas para a polarização das frequências, né, das ondas nas frequências aqui ômega 1 e ômega 2, tá bom? E dependendo de como a gente faz isso, a gente pode ter dois esquemas aqui, duas classificações para o processo de casamento de fase, que a gente chama de casamento de fase tipo 1 e tipo 2. Então, no casamento de fase tipo 1, as duas frequências, né, menores, ômega 1 e ômega 2 aqui, elas têm a mesma polarização. E no caso 2 aqui, a gente tem que essas duas frequências ômega 1 e ômega 2, elas estão em polarizações ortogonais, tá bom? E basicamente é isso aqui que a gente pode fazer. Então aqui nessa tabelinha está ilustrando aqui quais são as possibilidades de se fazer então esses casamentos de fase, que a gente chama de casamento de fase tipo 1 e tipo 2, tá bom? Em geral, pessoal, independente aí dos valores de ômega 1 e ômega 2, né, de quem são essas frequências ômega 1 e ômega 2, o casamento de fase tipo 1 é mais fácil de se atingir do que o casamento de fase tipo 2, tá bom? Mas em geral, tá bom? Isso não é uma coisa que vale sempre. Então, para várias coisas que a gente tem no nosso laboratório, que a gente faz por aí, a gente usa o casamento de fase tipo 1, ou seja, a gente coloca as frequências ômega 1 e ômega 2, né? Ou seja, as frequências incidentes lá no nosso material que está fazendo geração do segundo harmônico, com a mesma polarização, tá bom? Muito bem. E como é que a gente, então, consegue fazer esse controle dos índices de refração, né, de cada uma dessas três frequências aí, as duas frequências incidentes, ômega 1 e ômega 2 e ômega 3, de tal forma que a gente vai ter phase matching, né, ou seja, que a gente chega no ΔK igual a zero. Bom, tem basicamente duas maneiras de se fazer isso, tá bom? Isso daí, na verdade, já entra num assunto mais específico, que é o chamado de ótica de meios anisotrópicos, tá? Bom, mas qual é a maneira de fazer isso daqui, de cristais anisotrópicos? Qual que é a maneira de fazer isso aí? A gente pode fazer isso usando dois métodos. Sintonização angular, ou seja, a gente acha o eixo óptico e aí a gente fica mexendo em geral o cristal, né, variando angularmente o cristal em relação ali ao eixo óptico para produzir o índice de refração que dá casamento de fase, ou a gente pode brincar um pouquinho com a temperatura. A gente coloca lá numa certa situação angular aonde o casamento de fase parece ser já relativamente bom, e aí a gente mexe com a temperatura, a gente varia a temperatura do cristal para ajustar um pouco melhor o phase matching, tá bom? Vamos lá, então a primeira situação aqui, vamos apresentar uma discussão aqui, pessoal, de como é que faz essa sintonização angular, né? É claro, para cristais uniaxiais, porque se o cristal for biaxial a situação é um pouco mais difícil,
do que de se pelo menos ter essa ideia fundamental, esse princípio, né, que é o que de como é que esse negócio funciona, que é o que eu quero passar aqui para vocês. Então, vamos lá. O eixo óptico do nosso cristal aqui é o eixo C, tá bom? Que eu vou denotar como C aqui na nossa figura. Então, tem aqui o meu cristal, tá aqui o eixo óptico C. Tudo bem? Então, o meu feixe está vindo nessa direção, tá bom? Feixe na frequência ômega, vai gerar feixe na frequência 2 ômega. Então, aqui está o meu vetor de onda K, que faz um certo ângulo lá com o meu eixo óptico C. Tá bom? A luz, ela é polarizada perpendicularmente aqui, ó, ao plano, a esse plano aqui do slide, tá bom? Então, a luz de incidência ômega está aqui no meu eixo ordinário, que está, então, portanto, aqui, ó, perpendicular, saindo aqui do plano aí do computador, tá bom? Então, esse daqui é o eixo que a gente chama aí que eu vou chamar aqui de eixo ordinário, tá bom? Então, a luz aí, ela é perpendicular ao plano que contém o vetor de propagação K e o eixo óptico C, tá bom? Bom, muito bem. Essa luz aqui, ela vai experimentar, né? Essa luz com frequência, com essa polarização aqui, ela vai, então, sentir, né? Vai experimentar o índice de refração ordinário, que é o índice de refração NO, tá bom? Bom, beleza. A luz que ela tá aí, né? Então, a luz que está no plano perpendicular, tá bom? No plano perpendicular aqui ao K e ao C, ela vai sentir o índice de refração NO, tá bom? N ordinário. A luz que está contida nesse plano aqui, né? Que então esse aqui está uma representação da polarização que eu estou chamando de extraordinária. Então ela está aqui contida nesse plano, né? Que contém o vetor de onda K e o eixo aqui óptico do cristal C, é o que a gente vai chamar então de extraordinária, tá bom? Então, como representado aqui nessa figura. E ela então sente o índice de refração N extraordinário, mas que vai depender do ângulo θ, certo? Por quê? Porque tem uma direção aqui, ó, tem um ângulo entre a direção de propagação e o eixo óptico do cristal, que eu estou chamando aqui de C. Então, o índice de refração experimentado pela polarização extraordinária, ela vai depender desse ângulo óptico aqui do nosso cristal, tá bom? Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que nesse caso aqui, né, o índice de refração extraordinário, o NE, ele depende de θ, tá bom? Já o ordinário não vai depender do ângulo θ. Bom, isso aqui pode ser demonstrado por essa expressão. Isso aqui é claro que eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de propagação em meios anisotrópicos, mas quem tiver curiosidade, eu recomendo como uma referência assim, para uma leitura complementar, assim, também não extremamente dedicada, o livro do Zílio, de física moderna, de ótica moderna, de ótica física, que vocês podem baixar lá do site do grupo de fotônica, né? E nesse livro tem um capítulo dedicado à propagação em meios anisotrópicos. Então lá ele vai mostrar como é que se obtém essas equações que a gente chama de elipsoides de índice de refração, que é uma coisa bastante específica, tá? Mas como vocês estão vendo aqui, ó, então existe uma relação entre o NO, o NE, né, e o ângulo θ, que o teu vetor de onda faz com o teu eixo óptico C. Portanto, a gente consegue aí, né, a gente consegue encontrar, ou a gente consegue obter phase matching para um determinado ângulo θ, tá bom? Alterando esse valor do N, né, mexendo nesse ângulo θ para determinar um determinado valor que esse índice extraordinário ele vai sentir, que vai satisfazer a nossa condição de que ΔK é igual a zero, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó, é que brincando aqui com o meu NE de 2 ômega de θ, a gente consegue fazer com que ele fique igual a NO quando a gente tem aqui o nosso cristal uniaxial
negativo, tá bom? E é isso, é assim, essa é a ideia, é o conceito, pelo menos fundamental, de como se consegue fazer isso daí lá no seu material. Aí você pode perguntar, nossa Kleber, mas não parece ser complicado? Não, não parece ser complicado, é porque é realmente complicado, e isso aí é um trabalho bastante elaborado, porque você tem que primeiro determinar o eixo óptico do teu cristal. Você tem um cristal, você tem que primeiro achar, existem técnicas ópticas para se determinar esse eixo óptico. Uma vez determinado esse eixo óptico, como é que se faz isso na vida real? Alguns de vocês podem estar pensando, então tá bom, é só saber esse elipsoide de índice. Não, na verdade, muitas vezes você tem que medir isso daqui. Então você tem que achar o eixo óptico, você coloca o cristal, então, por exemplo, perpendicular a esse eixo óptico, e aí você começa a mexer o ângulo θ, né? E fazendo a geração do segundo harmônico, variando esse ângulo θ aqui, tá bom? Então, mexendo aqui angularmente esse cristal, variando esse ângulo θ e encontrando o que o pessoal chama dos loci de phase matching, né? Os locais, né? Os locos aonde o phase matching é maior, ou seja, os ângulos aonde o phase matching é maior. E aqui é fácil porque o cristal é uniaxial, então só tem um ângulo θ. Se o cristal for biaxial, você tem que rodar isso em θ e em φ. Né? Então, para um determinado θ, você roda o φ de 180, depois você pega um outro θ, roda o φ de 180, e assim vai fazendo e determinando, medindo, por exemplo, a eficiência da geração do segundo harmônico para cada um desses pontos, fazendo um mapeamento, né, dos ângulos aqui, né, que te permitem gerar maior eficiência de geração do segundo harmônico. Então, na vida real, na prática, experimentalmente, é assim que se faz isso daí nos laboratórios. Por isso que é muito mais fácil que o cristal uniaxial, porque pelo menos você só tem um ângulozinho aqui para mexer, se o cristal já tiver previamente alinhado para você no eixo óptico. Se não, ainda no cristal uniaxial, você é capaz de ter que mexer pelo menos um pouquinho, dois ângulos aqui para dar uma acertadinha e encontrar esse eixo óptico. Pessoal, no fundo, assim, essa é uma maneira de se fazer. A outra maneira de se fazer é o que a gente chama aqui de sintonização por temperatura, tá bom? Nessa situação, o que se faz é você incide lá no teu cristal e aí variando aí a temperatura, né? Variando a temperatura do seu cristal, você consegue mudar, você consegue sintonizar um pouquinho o índice de refração, porque a birrefringência ela é uma coisa que depende bastante da temperatura, tá bom? Então, com isso, é possível se fazer phase matching fixando mais ou menos aí um valor de θ, que já tem um valor legal ali para o seu casamento de fase, né? E aí você varia a temperatura do cristal. Não sei se vocês lembram, alguns de vocês já devem ter usado aquele laser verde, né? Que é o laser que a gente usa para fazer a excitação dos nossos lasers de titânio e safira. Se você vê, aquele laser muitas vezes, por que ele nunca desliga? A gente sempre deixa ele em stand-by. A gente deixa ele em stand-by, uma das razões é porque ele já mantém o cristal numa temperatura fixa, que seria a temperatura que a gente sabe que vai ter o melhor phase matching, tá bom? Então, o cristal foi cortado, foi feito o alinhamento angular ali, né? Para fazer uma sintonização, digamos, entre aspas, um pouco menos fina, né? Do phase matching, e depois a sintonização fina do phase matching, ela é conseguida através de uma variação da temperatura do cristal que ela é fixa. De tempos em tempos, a gente tem que naquele laser, ele tem um procedimento lá via software que ele faz uma ressintonização. Então ele fica lá, esquenta, esfria o cristal e encontra de novo qual que é o máximo dessa posição ótima de temperatura, né? Qual que é a temperatura para fazer o phase matching. Então é por isso que esses lasers eles nunca desligam, eles ficam lá sempre mantendo a temperatura do cristal, que é a temperatura ótima para se otimizar a geração do segundo harmônico, para gerar aquele 532 bastante intenso que depois é utilizado aí no bombeio dos lasers de femtosegundo, tá bom? Aqui eu mostro rapidamente para vocês, olha só, duas figuras interessantes
que mostram aqui essa dependência senoidal, né, digamos assim, do processo de geração do segundo harmônico dado aqui por essa expressão que a gente já viu, né, da sinc de x sobre x. Então olha só, quando a gente tem aqui um ΔK grande, você vê que ele oscila bastante, né? Você oscila bastante, então ele dá um máximo, depois diminui, dá zero, dá um máximo, diminui, dá zero, dá um máximo aqui, diminui, dá zero, tá bom? E quando, por outro lado, quando a gente tem um ΔK pequeno aqui, ó, a gente tem bem menos oscilações, né? E além disso, você pode observar, ó, então ele oscila, né? Dá aqui o máximo, depois ele diminui, né? Oscila, dá o máximo, diminui à medida que ele vai se propagando aqui no cristal, tá bom? Então isso aqui é para um ΔK fixo, né? Em função do comprimento L aqui do teu cristal, né? Então tem uma função que vai com L ao quadrado e uma função que vai com esse seno de KL, ΔKL sobre KL, tá bom? Então, além disso, você pode ver que aqui, ó, é muito mais brilhante do que aqui, né? Porque aqui é claro que o ΔK é menor, né? Então é claro que a gente está mais próximo lá da condição de phase matching. Então esse cara aqui, ele é muito mais, isso aqui é muito menos intenso do que isso. Aqui está mais longe de phase matching, tá? Nas nossas curvas de phase matching está mais fora lá daquele lóbulo central, né? Se o ΔK fosse exatamente zero, né? O que a gente ia ter? Seria uma linha contínua aqui. A gente teria uma linha contínua da geração do segundo harmônico, né? Cuja intensidade iria aumentar aqui simplesmente com o L ao quadrado, tá bom? Observe aí as regiões escuras, né? Que são os pontos aqui onde a gente teria os feixes, né? Fora de fase, né? E criando, então, dando uma interferência destrutiva aqui, né? Tendo ali um cancelamento do segundo harmônico gerado, tá bom? Bom, como a gente conversou agora há pouco, né? Não tem, para ter um processo de geração de segundo harmônico, um processo de soma de frequências aí que seja bastante eficiente, a gente precisa de phase matching. E nem sempre é possível a gente ter materiais, ou nem todo material é um material que ele é birrefringente, embora possam existir materiais que sejam, que não apresentem birrefringência e que tenham altas não linearidades de segunda ordem, ou seja, então o material ele teria alta geração de segundo harmônico, por exemplo, ou apresentaria boa eficiência para soma de frequência, mas ele não permitiria fazer o casamento de fase via birrefringência porque ele não tem phase matching, tá bom? A gente não conseguiria ter phase matching porque eu não consigo fazer birrefringência. Para isso existe então o que a gente chama de quase phase matching, que é uma técnica aí que foi desenvolvida, que é onde a gente pode usar quando a gente não pode usar aí o phase matching, vamos dizer assim, tradicional, né, via cristais birrefringentes. Qual que é a ideia de se fazer isso daí? A ideia é produzir um material que seja periodicamente alinhado. Então imagina que eu tenho um cristal aqui, tá bom? Que tem um determinado eixo numa certa direção, tá bom? Então eu tenho um eixo um eixo óptico aí, então um material que não tem birrefringência, mas ele tem um certo alinhamento lá das suas moléculas, eu consigo produzir um alinhamento dessas moléculas numa certa direção aqui, tá bom? Então é um cristal, sei lá, vamos imaginar aqui um monocristal de um determinado material, que ele tem eu consigo orientar esse cristal, as moléculas desse cristal numa certa direção. Então qual que é a ideia então? A ideia é, de alguma forma, a gente estruturar esse cristal de tal forma que você faça essa periodicidade nesse alinhamento desse eixo, desse ordenamento desse cristal, desse material aí. Isso que a gente chama então de sei lá, orientação periódica, né? Ou a gente chama na verdade de periodic pooling do nosso material. Então você vai ter, então imagina que esse material que ele está só tem uma orientação para cima, mas aí de alguma forma você faz com que ele tenha uma orientação para cima numa certa região, para baixo numa outra região, para baixo, para cima e assim por diante, com uma certa periodicidade aqui que a gente está chamando de lambda maiúsculo. Então qual que é a ideia por trás disso daí? A ideia é que ao inverter, tá bom, a direção desse eixo C aqui, né, desse eixo onde o meu cristal estaria orientado,
Isso vai, consequentemente, né, quando a luz está se propagando aqui nesse seu cristal com uma certa polarização, então aqui tem uma luz propagando no seu material, tem uma polarização aqui, ó, no eixo Y. Então primeiro ele encontra aqui o teu material alinhado numa certa direção. Depois ele propaga um pouquinho, o material inverte a orientação. Depois inverte a orientação. Então a orientação vai alternando periodicamente. E ao alternar essa orientação, a gente na verdade vai estar alternando lá o sinal do acoplamento, do coeficiente de acoplamento não linear, tá bom? Lá nas nossas equações. O que, na verdade, de uma certa forma, aqui, ó, entre aspas, ele compensa pelo fato de eu não ter ΔK igual a zero, tá bom? Então vamos lá. Vamos só imaginar aqui, só para a gente relembrar aqui como é que a coisa funciona, né? Então, a gente sabe que a intensidade do sinal, então, ela vai aqui de acordo com esse seno ao quadrado, com a sin ao quadrado, tá bom? Então, é claro que o meu campo ele vai ser a raiz disso, né? Então, ele vai com C vezes L vezes o seno de x sobre x. Lembrando lá atrás, né, que a gente chamou de comprimento de coerência, né? 2 sobre ΔK, que seria quando a gente está ali próximo da região central dessa minha função seno de x sobre x, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que essa alternância... Então, a gente tem um determinado comprimento de coerência onde eu não estou exatamente com ΔK igual a zero, mas se o meu comprimento do meu cristal estiver muito próximo desse comprimento de coerência, eu ainda tenho bastante eficiência de geração de segundo harmônico ou de soma de frequência. Não é a condição mais ideal possível, em que ΔK é igual a zero, mas se o tamanho do cristal for da ordem do tamanho de coerência, lá na minha função sinc, né, eu não estou exatamente no pico dela, mas eu estou aqui mais ou menos a 50% pelo menos, né, da eficiência possível, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que se a gente conseguir, né, a cada comprimento de coerência inverter aqui, ó, inverter a direção, né, do nosso cristal, a direção de alinhamento do nosso cristal, a gente meio que compensa esse processo, porque a gente, na verdade, faz com que o cristal, a interação, né, o acoplamento não linear ali, ele faz com que a situação meio que se inverta. Então você volta a recolocar as coisas em fase. Talvez na próxima figura fique mais fácil de vocês entenderem, mas o que acontece basicamente, o que é importante aqui dessa informação é que essa inversão, né, do nosso eixo aqui deve acontecer a cada comprimento de coerência. Então, durante aqui um L de coerência, ele está numa direção, depois um outro L de coerência, ele está na direção para cima. Então, isso aqui tem que inverter a cada comprimento de coerência, tá bom? Que seria o seguinte: se você deixa passar desse ponto, né, se você começa a deixar a luz se propagar por uma distância muito maior que o comprimento de coerência, já começa a perder aquela relação de fase boa entre o campo, a polarização não linear e o campo gerado. Eles começam a ficar muito fora de fase. Enquanto que em um comprimento de coerência, é claro que eles não estão perfeitamente em fase, mas eles não estão muito fora de fase. Então, quando ele começa a sair de fase, né, a polarização não linear com o campo gerado, você inverte. Né? Então é como se você invertesse o sinal e aí você muda o sinal do acoplamento não linear, então a coisa começa a crescer novamente. Vamos ver se nessa slide aqui consegue ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então olha só, o que eu estou mostrando aqui para vocês, só estamos escrevendo aqui a nossa curva, né? O nosso campo e o nosso comprimento de coerência. Se você tivesse exatamente ΔK igual a zero, né, isso daqui vai dar 1, então o nosso campo, né, em função do L sobre L de coerência seria uma linha reta. Tá bom? Essa aqui seria a condição de perfeito phase matching. Tá bom? Quando ΔK é igual a zero, esse do sinal ele é proporcional a L, daria uma linha reta. Isso aqui seria o que então, o campo ele vai aumentar linearmente com o tamanho do cristal, portanto a intensidade com L ao quadrado, como a gente viu lá atrás. E isso vai aumentando aqui linearmente, perfeito? E seria a melhor situação possível, com ΔK igual a zero. O que acontece quando ΔK não é igual a zero?
Quando o ΔK não é igual a zero, ó, se ΔK for diferente de zero, vale essa função senoidal. Então esse cara aqui, ó, seria a condição que a gente chama de descasamento de fase, ele fica oscilando, né? Então o campo fica oscilando, então a intensidade daria máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. A intensidade, né? A intensidade se rebate isso aqui para dentro. Que seria, né, pessoal? Mais ou menos isso daqui, né? Dá máximo, mínimo, né? Vai dar um máximo, aqui é a intensidade. Então seria exatamente quando eu tenho aqui o ΔK diferente de zero, só que aqui eu não estou olhando a intensidade, estou olhando o campo. Tudo bem? Porque é o campo que muda de fase, né? O que acontece na condição de quase phase matching? Na condição de quase phase matching, o que acontece é mais ou menos isso, ó. O comprimento, isso aqui é L sobre L de coerência que eu estou plotando. Então, quando esse cara aqui é 1, é quando L é igual a L de coerência. Então, olha só, eu deixo ele subir, então você vê que esse seno aqui, ó, ele acompanha a linha reta. Até onde? Até mais ou menos perto do comprimento de coerência. A hora que chega no comprimento de coerência, eu inverto o sinal. Então, a hora que ele fosse começar a cair aqui, ó, eu inverto o sinal do acoplamento não linear. Então, ao inverter o sinal do acoplamento não linear, essa curva ela rebate para cima. Tá bom? Ela rebate aqui para cima. Até que a hora que ele vai começar a cair de volta, eu inverto o sinal. Então, toda vez que ele vai cair, eu inverto o sinal. Então, vocês veem aqui que é claro que essa história do quase phase matching, né? Que é que toda vez que o campo aqui ele está querendo diminuir, né? Querendo decair, né? O campo gerado, né? Devido aí ao descasamento de fase. Então, quando começa a sair fora aqui da região onde o phase matching é bom, né? ainda a ΔK ainda é mais ou menos próximo de zero, a gente inverte o sinal, tá bom? E é como se a gente invertesse o sinal do Q2, né? Porque a gente inverte o sinal do acoplamento entre a polarização não linear e o campo gerado, tá bom? O que faz com que o campo continue a crescer. Então a gente faz isso aqui. É claro, né, gente, que isso aqui dá para a gente ver aqui por essa equação. Então, toda vez que você começa a diminuir, é como se você invertesse esse sinal desse D efetivo. Então, você meio que inverte essa história toda. Então, o cara que estava diminuindo, agora ele começa a aumentar de volta. Isso aqui não é tão eficiente quanto o perfeito phase matching, mas é bem melhor do que fora de phase matching, fora de casamento de fase. Então, isso aqui dá uma curva nessa direção, né, com essa inclinação, uma reta com essa inclinação no perfeito phase matching. Aqui você vê que é uma coisa que tem uma boa tem uma boa eficiência de geração de segundo harmônico, tá bom? Então, é basicamente, né, fisicamente, sim, então só para tentar falar de uma outra forma, né, é como se à medida que o feixe vai se propagando, né, o ΔKZ vai aumentando, né, o ΔKL vai aumentando. Aí vai chegar num ponto em que aquele ΔK começa a sair de fase, tá bom? Vai chegar num ponto aqui que ele começa a sair de fase, quando a gente atinge quem? O L de coerência. Aí é como se a gente pegasse, cortasse o cristal e invertesse o cristal, tá bom? Invertendo ali a orientação do eixo do cristal, tá bom? Então, quando a gente inverte a orientação do cristal, agora o campo, tá bom? Que já tem uma fase acumulada lá da etapa anterior, né? Que tem uma fase acumulada aqui da etapa anterior, né? Da propagação, etapa que eu quero dizer que a propagação anterior, ele vai ter uma fase com sinal negativo, tá bom? Então, a fase começa a diminuir de novo, tá bom? Entrando em phase matching novamente. É isso que está meio que acontecendo aí nesse nosso cristal. Então, a hora que ele chega aqui, eu inverto a fase. Então, a fase começa a diminuir de novo. Só que aí, nesse caso, ela começa a entrar em phase match. Por quê? Porque o eixo óptico está invertido, tá bom? Aí, novamente, com a propagação, né? Com a propagação aqui, a fase ela começa a cair, de novo, saindo de novamente, né? Da condição melhor possível, e aí a gente repete o processo. Bom, aí você pode fazer, nossa, Claire, mas que enrolado, você vai ter que pegar um cristal, vai ter que ficar cortando com o tamanho de coerência, colando para a direita e para a esquerda. Isso, na verdade, o que muitas vezes se faz é que, bom, você pode até fazer isso, tá bom? De uma certa forma, mas é difícil de fazer. Mas esse periodic pooling aí, essa orientação periódica do teu cristal, muitas vezes ela é feita aplicando-se, por exemplo, algum tipo de campo elétrico periódico,
né, DC, um campo elétrico DC periódico, que orienta o cristal numa direção ou na outra, e aí você resfria o cristal e ele permanece com esse alinhamento. Isso é uma coisa que pode ser feita, tá bom? Mas, e às vezes o que se faz também é crescer cristais que têm esse tipo de orientação, que é uma coisa que passou a ser possível aí nos últimos anos. Você faz o crescimento do cristal de tal forma que num pedaço ele está numa direção, no outro pedaço ele está na outra. Então são as duas maneiras, tá bom? É difícil? Claro que é difícil. Tecnologicamente não é fácil crescer esse tipo de cristal, mas é factível. E a outra é fazer esse periodic pooling aí por aplicação de um campo elétrico DC que seja que seja periódico, tá? Bom, a próxima coisa que a gente vai querer discutir aqui com vocês sobre casamento de fase é como é que fica essa história de casamento de fase quando a gente tem aqui efeitos não lineares muito complicados, tá bom? Que não são efeitos assim simplesmente de soma de frequência simples ou geração de segundo harmônico. Bom, em geral, pessoal, esses processos ópticos não lineares aí, eles são denominados, assim, são conhecidos como processos de mistura de N ondas, tá bom? Onde esse N que aparece aqui é o número de fótons envolvidos aí, incluindo o fóton emitido. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do processo de soma de frequência, geração de segundo harmônico, a gente fala que é um processo de mistura de 3 ondas, né? Porque a gente tinha o ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Né? Mas e quando a gente tem muito mais, né? Então o que a gente está chamando aqui de processos não lineares mais complicados são quando a gente não está falando só de um processo de Ki2, que seria uma mistura de 3 ondas, mas de um processo de Ki de ordem mais alta, que a gente teria muito mais ondas sendo escritas, né? Então qual que é a ideia aqui agora? A ideia é como é que a gente escreve uma expressão geral, né, para esse casamento de fase aí em processos ópticos não lineares de ordem mais alta, né, do que o que a gente viu agora, né, que são de 3 ondas, né? Então a ideia, eu quero mostrar para vocês que aquela função seno de x sobre x, né, a função sinc de x, também aparece para outros processos, tá bom? Bom, então vamos lá. Mas é claro, né, gente, não preciso nem falar isso para vocês nessa altura do campeonato, mas é claro que esses processos aqui de ordem mais alta, né, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que seria um processo aqui de mistura de 6 ondas, eles em geral necessitam de intensidades muito mais altas, tá bom? Para que eles apareçam. E além disso, né, além de você ter essa questão de que para você ter um Ki de ordem alta, muito mais alta, você precisa ter intensidade mais alta, mas a gente também precisa ter casamento de fase para que eles sejam pertinentes. É claro, né, gente, que estou desenhando bem genérico aqui, mas quando houver coincidência da energia dos fótons com alguma energia, com algum nível de energia dos meios materiais, esses processos eles podem ficar extremamente intensos, tá? Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de processos de mistura de ondas genéricos, tá bom? Então vamos lá. Então, né, no contexto que a gente está conversando aqui, quanto mais fótons a gente tiver, ou seja, maior for a ordem aqui, né, do nosso processo, menos forte esses processos vão ser. Bom, então vamos imaginar aqui um processo de mistura de 6 ondas, onde eu tenho então uma frequência ômega 1, uma frequência ômega 2, uma frequência ômega 3 sendo absorvidas, entre aspas, né? Esses fótons sendo destruídos, um fóton ômega 4 gerado, tá bom? E um fóton ômega 3 sendo destruído, gerando, portanto, aqui uma frequência emitida, né? Que eu vou chamar aqui de ômega do sinal. Então, isso aqui seria um processo bem complicado aqui, que a gente estaria acontecendo no nosso sistema, tudo bem? Bom, nessa nossa convenção, né, que a gente está fazendo aqui, como a gente também já viu nos outros diagramas de troca de fótons anteriores, né, o que a gente tem é que as setinhas que apontam para cima, então, correspondem aos fótons absorvidos ou destruídos, né, e eles vão contribuir lá na nossa polarização não linear com termos do tipo EI, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho fótons apontando para cima, então E1, E2, E3 e o E5, tá bom? Os fótons apontando para baixo, eles contribuem aqui com
o complexo conjugado. Então, os fótons que são destruídos, eles contribuem aqui com o complexo conjugado. Esse aqui é o tipo da notação que a gente vem empregando aqui no nosso curso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar assim que o nosso ômega do sinal, quem que ele é então? Né? O ômega do sinal gerado, da luz emitida aí, é ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3 menos ômega 4 mais ômega 5, tá bom? Mas olha só, o sinal do campo, né, e da polarização, né, e o vetor de onda da nossa polarização aí, eles não precisam necessariamente ser iguais aí ao vetor de onda da nossa polarização não linear, tá bom? Que na verdade o vetor de onda da nossa polarização não linear é dado aí pela soma vetorial de todos os Ks das nossas ondas incidentes. Então vamos ver aqui, ó. O vetor, a magnitude, né, a amplitude aqui do nosso vetor de onda da luz na frequência K do sinal é o ômega do sinal dividido por C, que então, né, é o ômega do sinal N, né, naquela frequência do sinal dividido por C0, tá bom? Então, só para poder colocar aqui que isso aqui é a velocidade da luz, né? Então, esse C seria a velocidade da luz no meio, né? Então, aparece aqui, quem que é o meu K do sinal? O meu K do sinal é a frequência do sinal, o índice de refração naquela frequência, né, na frequência do sinal, dividido pela velocidade da luz no vácuo. Bom, mas aqui, ó, o vetor de onda da nossa polarização, né, da nossa polarização no linear, o que ela é? Qual que é o meu K da nossa polarização? É o K1 mais K2, imaginando aqui uma combinação de Ks, tá bom? K1, K2, K3, menos K4, mais K5, tá bom? Então, ó, você vê que o teu K, vetor de onda da polarização, ele está nessa direção. Então, você vê aqui que o K da polarização pode não ser exatamente o mesmo do nosso K do sinal que eu estou colocando aqui em cima, tá bom? Então, aquilo que eu estava falando antes, né? O vetor de onda da polarização linear é dado por essa soma vetorial de todos os Ks da onda, tá bom? Então, o campo do sinal emitido aqui, né, e a polarização, os vetores de onda, melhor dizendo, do campo do sinal emitido e da polarização não linear não são necessariamente aqui iguais. Opa, muito para frente. Deixa eu voltar aqui, tá bom? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode usar esse K da polarização e esse K do sinal, que não são aí os mesmos, para estudar essa história da condição de phase match aqui para um processo não linear geral, tá bom? Se esses Ks aí, eles não se casarem, né? Eles não tiverem na condição de phase matching, a polarização induzida e o campo gerado, eles vão ficar fora de fase, como a gente já viu lá atrás. Então, como é que a gente vê isso daí de uma forma assim geral, né? Então, é só a gente imaginar aquela expressão, a gente olha para aquela nossa equação para o SVEA geral que a gente tinha lá atrás. O campo do sinal é isso daqui, né? É o E do sinal, E elevado a I, ômega T, ômega do sinal T menos K do sinal T. E a polarização não linear? A polarização não linear é o P do sinal, E elevado a I, ômega do sinal, K da polarização, vezes Z. Então, naquela nossa equação de SVEA que a gente tinha lá atrás, então a gente tem que o dE do sinal dZ é menos I, μ0, ômega ao quadrado sobre 2K, tudo do sinal, P do sinal, certo? Só que aí nesse P do sinal, o que vai acontecer? Aparece um E elevado a I, ΔKZ, como a gente viu. Só que esse ΔKZ, ele vai ser o quê? É o K do sinal menos o K da polarização. Percebe? Então, se a gente pegar essa nossa SVEA agora aqui que a gente tem, né, que isso aqui vem, né, substituir tudo lá, é só você olhar a conta que a gente já fez antes. Só estou deixando ela aqui do jeito que didaticamente fica legal para a gente ver, né? Então, isso aqui, esse ΔK que aparece agora, né, para um processo genérico aqui, com uma polarização não linear, sei lá eu qual que é descrita por um K da polarização, é K do sinal menos o K da polarização. Se a gente integrar essa equação de SVEA aqui agora, ó, né, é aquela integral que a gente já cansou de fazer, que a gente já sabe fazer, integraçãozinha direta aqui, né, vai dar a integral da exponencial, e aí você vai fazendo aí as continhas, vai dar que o nosso E, então, esse vai aparecer o seno de K sobre K novamente, tá bom? Então, é claro que o meu campo, então, ele é proporcional ao sinc, né, seno de ΔKL sobre 2, então, e o meu I do sinal é proporcional, então, ao seno ao quadrado de ΔKL sobre ΔK, que vai acabar, né, se você acertar aqui, dividir
multiplicar embaixo por L sobre 2, né? E jogar tudo lá no fator de proporcionalidade. Isso daqui vai ser proporcional ao sinc, e esse aqui é o sinc ao quadrado, esse E de sinal para esse processo genérico aí de polarização não linear, tá bom? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, o meu E do sinal vai ser dessa forma, isso aqui a gente já cansou de ver, multiplicando aqui pelo L sobre 2, né? Então, não tem muita conversa, né? Isso daqui vai dar que a minha intensidade desse meu sinal não linear, gerado por esse processo não linear, seja lá ele qual for, ele vai ser o módulo desse P não linear ao quadrado, L ao quadrado, seno, sinc de ΔKL sobre 2, tá bom? Então, olha só, essas condições de phase match, aí, elas quase sempre levam a funções, essa dependência do tipo seno ao quadrado de x sobre x, tá bom? Então, para um processo aqui de soma de n ondas, a gente obtém novamente a função seno de x sobre x. Essa equação ela aparece sempre para esses processos de mistura de onda, tá bom? E está sempre associada, então, ao processo de casamento de fase, tá bom? Só falando mais um pouquinho aqui sobre essa função sinc ao quadrado. Então, é o campo, né, aqui, né, a função para o campo, que é o seno de x, né, sobre x, seno de ΔKL sobre 2 sobre ΔKL sobre 2, e a intensidade, ou a irradiância, né, que é simplesmente o módulo ao quadrado dessa função de cima. Então, novamente, para otimizar isso daqui, para a gente chegar aqui na nossa condição de casamento de fase, a gente tem que fazer ΔK igual a 0 para esse processo de mistura de n fótons. Então, a gente tem que novamente encontrar essa situação aqui de phase matching, tá bom? Tá, então, não tem muita dificuldade nessa história toda. Na verdade, pessoal, essas condições de phase matching aí, elas estão ligadas aí às leis de conservação, né, para os fótons aí em ótica não linear, tá bom? Então, olha só, naquele processo que a gente estava imaginando lá atrás, o que a gente pôde escrever? Escreveu que o ômega do sinal era ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3 menos ômega 4 mais ômega 5, um processo aí esquisito qualquer. Então, é claro que se a gente multiplicar isso aqui por H cortado, isso aqui vai dar para a gente o quê? A conservação da energia do fóton, né? Que a energia do fóton emitido, né, é a soma das energias dos fótons absorvidos e destruídos, né, absorvidos e emitidos lá no nosso processo, tá bom? Então isso daqui é a mesma coisa que a conservação de energia. Bom, se a gente agora, nessa equação, né, na equação agora para os Ks, né, a gente escreve então K1 mais K2 mais K3 menos K4 mais K5 é igual ao K do sinal. Se a gente multiplicar isso aqui por H cortado, isso aqui é uma equação que diz respeito ao momento do fóton, né? Isso aqui é o momento do fóton 1, do fóton 2, do fóton 3 e assim por diante. Portanto, pessoal, o phase matching ele é equivalente à conservação de energia e momento dos fótons naquele dado processo não linear. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês a respeito dessas questões de phase matching, né, basicamente lá para o processo de geração de segunda harmônica, é o que a gente chama, que é bastante usado no laboratório, então deixei aqui para o final como um lembrete, na verdade, a situação que a gente chama de phase matching não colinear. Então a gente tem um cristal, e a gente faz muito isso no laboratório, porque permite que a gente observe o segundo harmônico gerado fora, né, dos feixes do primeiro harmônico. Se eu simplesmente incido um feixe aqui no cristal, vai sair o segundo harmônico, né, violeta, mas vai sair misturado com ele o primeiro harmônico fundamental. A ideia de fazer o phase matching não colinear é basicamente essa daqui. A gente tem um vetor, a gente usa dois feixes, né, um feixe aqui, ó, descendo e um feixe subindo, tá bom? O vetor de onda desse feixe, é claro que ele é K cosseno de θ z menos K seno de θ na x, e esse daqui é invertido, né? Então, o que acontece? Olha só, o K da nossa polarização, ele é K mais K'. Então, o K que é o vetor de onda do feixe que desce e o vetor de onda do feixe que sobe. É claro que a hora que eu somar esse com esse, né, vai dar que o nosso K da nossa polarização vai ser 2K cosseno de θ na direção z, tá bom? Então, aqui que a gente observa aqui é que nesse caso o vetor de onda K da polarização está
apenas na direção Z, né? Portanto, vai haver essa condição aí de phase matching para o segundo harmônico gerado nessa mesma direção, na direção Z. Então, joga um feixe para cima, um feixe para baixo, um feixe para cima. O feixe do segundo harmônico ele vai ser gerado no meio entre esses dois feixes. Então, isso aqui é legal, porque é o que a gente chama de uma medida de background free. Eu faço essa brincadeira aqui e eu uso isso para observar o azul gerado no meio, sem você ter ali nessa medida, né, o infravermelho, né, ou o feixe fundamental, que você vai precisar usar filtros, alguma coisa para separar, né? Então você pode colocar uma foto desse feixe, vai continuar subindo, esse feixe vai continuar detendo, eu posso botar simplesmente uma íris e um fotodetetor e medir esse cara. É por isso que quando se faz se usa a geração do segundo harmônico em sistemas de autocorrelação, né, para você medir um pulso em relação ao outro, coisas desse tipo, se faz esse phase matching não colinear, porque você vê, né, a hora que esse laser, né, esse pulso chega ao mesmo tempo do que esse, gera-se o phase matching aqui, tá bom? É claro, né, pessoal, que aqui esse aqui é o K da polarização, né? Como a gente acabou de escrever, né? O K do sinal, né, é 2 ômega, né? O K do sinal é o 2 ômega, que é a frequência gerada, dividido por C, vezes o N, né? Então a gente vai ter phase matching quando isso daqui for igual àquilo, ou seja, quando o N, 2 ômega, for N de ômega cosseno de θ, tá bom? Então você tem essas condições aqui para o phase matching. Então, mas voltando, né? Isso daqui é por isso que é interessante, porque você só vê esse feixe gerado lá no meio dos dois feixes, né? Então, boa parte aí dos autocorrelatores que a gente usa no laboratório, né? Então, é claro que se você chegar agora, para que isso aqui gere, né? Esses dois feixes, eles têm que chegar ao mesmo tempo na amostra, percebe? Né? Então, autocorrelação. Então, eu pego um feixe laser e divido em dois. Se eles chegarem juntos aqui ao mesmo tempo na amostra, no meio vai ser gerado o segundo harmônico. Se eles estiverem atrasados um pouco, se eles estiverem muito atrasados em relação ao outro, não adianta, esse feixe chega, o outro feixe chega depois, não vai dar geração de segundo harmônico. Se eles estiverem atrasados ali, um atraso que é menor do que a duração do próprio pulso, você consegue ter uma sobreposição entre uma certa parcela do pulso e isso faz com que você ainda meça algum sinal, tá bom? Eu não vou falar sobre autocorrelação nessa aula, mas só para ir já dando a dica, né? É assim que se faz a autocorrelação, né? Você correlaciona um pulso com ele mesmo, atrasando um em relação ao outro, usando aqui o processo de geração do segundo harmônico, que seria um processo instantâneo, para medir então a duração daquele pulso, fazendo aqui então phase matching não colinear. Uma outra coisa curiosa, uma outra curiosidade em relação, por exemplo, à eficiência da geração do segundo harmônico, né, que é uma coisa que às vezes você tem que medir lá no laboratório, é essa que eu vou falar aqui para vocês, mas também não tem nada demais, né? A gente já calculou aqui, ó, que o campo, né, do segundo harmônico gerado é dado por essa expressão toda aqui. Portanto, a intensidade vai ser dada por a intensidade do segundo harmônico, tem um monte de constante, depende aqui do Q2, depende do ômega ao quadrado, depende da intensidade do campo ao quadrado, né, do campo fundamental, depende da função sim, que deu estar ou não em phase matching aqui, e depende do tamanho do cristal ao quadrado, ou seja, a intensidade do segundo harmônico, imagina estar lá em phase matching, isso aqui então é 1, isso aqui vale 1, ela vai com a intensidade ao quadrado. Isso aqui é uma forma de você confirmar que o que você está medindo é geração do segundo harmônico e não qualquer outra coisa, entendeu, pessoal? Então, por exemplo, você vem aqui, mas professor, às vezes é difícil realmente ser outra coisa, porque a frequência dessa luz tem que estar exatamente, né, no dobro da frequência, né? Então, você joguei 1000, está saindo exatamente 500 nanômetros, muito provavelmente o que você tem ali é geração de segundo harmônico, a não ser que tenha algum processo muito diferente que esteja acontecendo. Mas uma maneira de você checar isso daí é observar que a intensidade do segundo harmônico ela vai com o quadrado da intensidade fundamental, e para uma intensidade fundamental fixa, a intensidade do segundo harmônico ela vai com a distância ao quadrado. Muitas vezes, como é que se quantifica a eficiência da geração do segundo harmônico? Uma maneira de se quantificar isso daí é você fazer I2, né, a intensidade do segundo harmônico, dividido pela intensidade fundamental, ou seja, quanto de segundo harmônico gerou-se em relação à intensidade fundamental.
Tudo bem, então basicamente, né, só para ΔK igual a 0 aqui, então essa função aqui igual a 1, então é basicamente a eficiência, né, é I2 sobre I1. Mas olha só, é só para apontar aqui um fato para vocês, que essa eficiência, ela acaba sendo um negócio meio esquisito, né, porque é uma eficiência que é a intensidade do segundo harmônico pela intensidade do fundamental, mas ela acaba dependendo ainda assim da intensidade do fundamental. Tá bom? Então é uma eficiência, esse é o número que em geral se usa para a eficiência, né? Esse parâmetro, essa quantidade de 2 sobre 1, mas fiquem atentos que ela depende, né? Não é uma coisa que não depende da própria intensidade do fundamental, tá bom? Números típicos dessa intensidade, dessa eficiência aqui é 5 vezes 10 a 8, aqui é watts, né? Vezes a intensidade, vezes a distância ao quadrado, tá bom? Só para você substituir isso aqui por números típicos. Então é só para lembrar que isso aqui não é uma intensidade que não depende, é uma intensidade, desculpa, é uma eficiência, né, da intensidade gerada que depende da intensidade da intensidade incidente. Bom, pessoal, então o que eu queria falar para vocês hoje era isso, né? Algumas informações que eu acho relevantes aí sobre o processo de casamento de fase, né? Então, como vocês viram, para dar uma ideia de como é que ele funciona, é claro que dependendo do que você vai fazer, você tem que estudar um pouco mais, né? Se você vai estudar cristais anisotrópicos, realmente estudar esse processo de phase matching em materiais, aí você tem que se aprofundar nesses tópicos aqui que nós fomos apresentando. Uma ideia é dar uma visão geral, né, de coisas que estão aí nos laboratórios de geótica linear, né? Do tuning angular, da sintonização angular do phase matching, sintonização com o tempo do phase matching, as leis da conservação, como é que fica, que sempre aparece essa função seno de x sobre x, mesmo para processos de mais alta ordem, que isso está ligado à lei da conservação da energia e momento dos fótons do processo não linear e assim por diante. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.